pessoal, o objetivo da aula de hoje é trabalharmos os complementos verbais. Para você saber o que são complementos verbais, é bom a gente lembrar do conceito de predicação verbal, que é a necessidade ou não de um complemento para o verbo. Você deve se lembrar que os verbos podem ser classificados como intransitivos, transitivos ou verbos de ligação. Hoje, o que nos interessam são os verbos transitivos, que pedem dois tipos de complemento, o objeto direto e o objeto indireto. É sobre esses objetos que a gente vai falar agora. Primeiro complemento verbal, a gente vai trabalhar o objeto direto. Eu quero que vocês observem agora o conceito de objeto direto, passo a passo. Vamos lá? Primeiro aspecto, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Dá uma olhada nessas duas frases que vão aparecer agora. Frase número 1, encontrei seu irmão. Frase número 2, perdoei a falha aos alunos. Você lembra como eu descubro qual é a transitividade de cada um desses verbos? Eu tenho que fazer uma pergunta ou uma colocação em relação ao verbo para ver se ele pede ou não complemento. Vamos lá? Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Pede ou não pede complemento? Claro que pede. Nesse caso aí, encontrei quem? Seu irmão. Seu irmão vai ser o objeto direto do verbo encontrar, que por isso é transitivo direto. No segundo caso, está lá a frase, perdoei a falha aos alunos. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Pede complemento? Pede, na verdade, pede dois complementos. Um complemento direto, que não tem preposição, e outro complemento indireto, que tem a preposição. Nesse exato momento, só nos interessa o complemento direto. Qual é? A falha. Qual vai ser a classificação sintática de a falha? Objeto direto. Qual vai ser a transitividade do verbo perdoar? Transitivo direto. Entendido, pessoal? Primeiro item no conceito, então. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Para verificar a transitividade do verbo, basta eu verificar se ele pede ou não um complemento. É isso, e agora a gente pode ir para o segundo aspecto do conceito. Imagina a seguinte frase, João comprou o carro. Uma frase bem simples. Qual é o sujeito da oração? Você vai perguntar para o verbo, né? Quem comprou? João. João vai ser o sujeito simples. O verbo comprar é de que transitividade? Faz a perguntinha para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Pede complemento? Pede, comprar é verbo transitivo direto. Qual é o complemento dele? O carro, que é o nosso objeto direto. Então vamos lá. Essa frase está na voz ativa. Agora eu quero passar essa frase para a voz passiva. Você lembra como é que faz? João, que é o sujeito agente, ele vai continuar sendo agente, só que agora ele é o agente da voz passiva. O verbo, ele continua sendo verbo, mas na verdade sofre uma modificaçãozinha, ele passa a ser uma locução verbal. E o antigo objeto direto, lembra que eu falei? Ele se transforma em sujeito. Como é que vai ficar? Em vez de João comprou o carro, temos o carro foi comprado por João. Em resumo, João, que era o antigo sujeito, se transformou em agente da passiva, porque estamos na voz passiva. O antigo objeto direto, o carro, agora se transformou em sujeito. Segundo aspecto, visto. Terceiro item do conceito. O objeto direto sempre é o paciente da A UFRJ pediu o seguinte, era destacado um verso de uma poesia romântica, e o verso era, descansa-me no teu seio, Julieta. A UFRJ pede o quê? Que você avalie a passividade do eu lírico. Qual é a palavra que se refere ao eu lírico? Não é o me? Agora você tem que avaliar sintaticamente a oração toda. Vamos lá? Julieta é o termo ao qual ele se refere, é o termo ao qual ele faz referência num chamado, e por isso a gente vai classificar como vocativo. Já o verbo descansar, ele vai ter um sujeito. Mas se você perceber bem, ele está no modo imperativo, ou seja, descansa-me tu em teu seio, Julieta. Ele se refere à segunda pessoa que está elíptica, é um sujeito desinencial, o elíptico, tu. E o verbo descansar, no sentido de repousar, ele é transitivo direto. Descansar algo, ou na verdade, descansar alguém. E quem é esse alguém que está sendo descansado? Não é o me? Então, me é o complemento do verbo transitivo direto, descansa. O me é o objeto direto. E lembra que eu falei? Na voz ativa, o objeto direto é o paciente da ação verbal. Pronto, você acabou de responder aquilo que tinha sido pedido pela UFRJ. Então, recapitulando, o que é o objeto direto? Qual é o conceito? Item número 1, ele é o complemento do verbo transitivo direto. Item número 2, ele na voz passiva transforma-se em sujeito. Item número 3, na voz ativa, ele é o paciente da ação verbal, ou seja, ele sofre o resultado da ação. É isso, mãos à obra.